Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Postman, esse mesmo do não é esse não. O Postman é uma ferramenta para a gente testar APIs e fazer documentação, entre outras coisas. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu vou me apresentar. Prazer, eu sou a Faira. No vídeo de hoje, vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa ferramenta que facilita muito a nossa rotina como pessoa desenvolvedora. Ela permite o teste, a documentação, entre outras cositas mais, de APIs. Faira, o que é API? Para você que ainda não viu o nosso vídeo de API, vai lá, busca no nosso canal o nosso vídeo e depois volta aqui para a gente continuar falando sobre essa ferramenta. Para começar, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o Postman, o personagem principal do nosso vídeo. Vamos lembrar um pouquinho do carteiro, né? O que o carteiro faz? Ele manda pra gente cartas, mandava, né? Hoje em dia ninguém mais recebe carta. Mandava e a gente conseguia ver as informações, a gente conseguia ver se a pessoa que a gente queria estava bem e afins. E o Postman, ele vai fazer pra gente mais ou menos esse papel do carteiro, né? Da pessoa carteira. Por quê? A gente vai conseguir ver se as APIs estão funcionando, a gente vai conseguir receber respostas das nossas APIs por meio da interface do Postman, a gente vai conseguir testar e vai conseguir fazer muitas coisas com o Postman. Vocês podem encontrar outras ferramentas por aí no mercado que fazem coisas similares que o Postman faz, por exemplo, o Insomnia, o Swagger, entre outros. Mas o Postman, ele ganha muito a nível de facilidade de interface. Você consegue ter uma interface gráfica do programa muito fácil e intuitiva. Além disso, ele é muito utilizado amplamente no mercado e por pessoas desenvolvedoras. Então, caso você tenha algum erro na resposta do Postman e você não entendeu muito bem o que significa, é muito fácil você achar informações dentro da comunidade sobre aquele erro e como resolver. No nosso vídeo de API, lembra lá da analogia do restaurante? Esse processo, né, de comunicação que a gente falou entre o cliente e o servidor, onde o cliente faz uma request, o servidor dá uma resposta, faz um response, pode acontecer alguns probleminhas nesse intermediário, né, na API. Então, por exemplo, eu estou consumindo os dados de uma API do Pokémon. Eu coloquei para vocês lá uma lista de APIs públicas no último vídeo. E aí, do nada, eu não estou conseguindo acessar a imagem de um Pokémon. E aí você precisa entender, é um erro no link daquela API, é um erro, por exemplo, tá vindo a resposta errada, diferente do que você esperava. Então, por isso, é super importante a gente testar a API. Outra coisa que eu amo no Postman é a documentação. Essa documentação, ela vai dar pra gente alguns insights de como utilizar aquela API. Então, por isso que é super importante esse processo de documentação. Vocês conseguem falar, olha, precisa passar esse endereço para aquele dado chegar. Quais são as informações que são necessárias a gente completar e fazer na nossa requisição, né? Lembrando lá, o cliente, ele vai fazer uma requisição, ele vai consumir aqueles dados. Então, tem que passar as informações certinhas para a gente ter a resposta que espera. Passando o status code, qual é o tipo de resposta obtida, né? Porque quando a gente está consumindo esses dados no front, é importante as respostas virem de acordo com o que está na nossa documentação e no nosso back-end. Então, o Postman, ele vai facilitar esse processo de documentação. Aí você me fala, Fai, tá, beleza. Por que eu vou documentar e por que utilizar o Postman para esse processo é importante? Eu vou dar aqui para vocês 3 exemplos do porquê uma boa documentação é importante. Primeiro, ela vai facilitar a compreensão do que aquele código faz, como que faz e por que faz. Segundo, ela vai te dar orientação de como resolver determinados problemas, como integrar recursos. Terceiro, ela vai ajudar na sua produtividade. Então, você vai gastar menos horas tentando entender e executando e criando melhores códigos mais eficientes e com menos bugs. Ou seja, uma boa documentação e esse teste no Postman vai permitir que a gente tenha códigos estáveis, mais confiáveis e que consiga dar
para o nosso cliente respostas de acordo com a necessidade dele. Agora que eu já expliquei para vocês o que é o Postman, já expliquei o porquê de testar APIs, já expliquei sobre documentações e ainda passei uma vergonha cantando a musiquinha sobre o Postman, vamos mostrar na prática como usa. Primeiro de tudo, vocês vão entrar nesse site aqui, né, www.postman.com, e a carinha dele é mais ou menos assim, ó. A gente tem dois botões aqui, o de entrar e o de você criar uma conta. A conta do Postman, ela é grátis, tá? Mas aspectos importantes para ressaltar aqui. Você vai ter acesso só a alguns recursos. Então, por exemplo, você quer fazer uma documentação. Chega o momento que você atinge um limite de documentações possíveis a serem publicadas. Então, você tem que assinar um recurso premium do Postman. Aí vocês vão fazer a sua conta. Por que fazer a conta? O Postman, ele tem a versão desktop e tem a versão na nuvem. Talvez, se você tem um computador um pouco menos potente, o Postman Online, né, essa segunda opção, seja a melhor versão para utilizar. O Postman ele é um pouquinho pesado, então ele demora para carregar. É legal vocês fazerem esse cadastro para sincronizar essas informações. Quando a gente está falando de baixar no desktop de vocês, a gente tem as três opções de sistema operacional. Então você consegue baixar para o Windows, para o iOS, para o Mac ou para o Linux. Então é só clicar qual é o sistema operacional, e aí ele vai baixar e vocês vão seguir o passo a passo. Então é bem facinho. Então ele vai ter mais ou menos essa carinha. Aqui vocês conseguem ver o e-mail que vocês estão logados, tá? Então se vocês criaram a conta com e-mail, já vai aparecer aqui nesse astronautinha. Do lado esquerdo a gente vai ter algumas informações. Então a gente tem o workspace que você consegue criar vários workspaces, ou seja, espaços de trabalho. Então você consegue fazer esses diferentes espaços de trabalho de acordo com a sua necessidade. Você tem aqui, né, as coleções. Então, coleções são um conjunto de requisições. Você tem o environment, que é o ambiente, né? Você tem o history e esse outro aqui para adicionar elementos na sua barra. Aqui ele vai explicar um pouquinho sobre as requisições e sobre como criar uma coleção. Aqui vai ter quando você criou e vai ter mais informações sobre as requisições que você fez, as coleções, as APIs. Nesse primeiro momento, eu vou explicar para vocês como a gente cria do zero uma coleção, um endpoint e afins. Vou explicar um pouquinho por cima sobre os métodos HTTP, mas assim, eu não vou focar tanto nisso porque é algo bem denso, tá? Então vou explicar o essencial para vocês conseguirem entender as próximas etapas do vídeo. Depois, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar uma coleção que a gente já fez, que a gente já testou, foi algo que foi desenvolvido por mim e pelo Júnior, que é outra pessoa instrutora, e a gente fez uma API, a gente fez os testes, fez a documentação, e eu vou mostrar para vocês esse processo de como fazer, o que são os endpoints, como colocar, onde estão as respostas e como fazer essa publicação da documentação para a web. Então bora lá, nossa mão na massa. Primeiro de tudo, para criar uma nova coleção, você vai vir aqui no maisinho e Create a New Collection, ou criar uma nova coleção. Aí você vai pôr o nome da sua coleção. Então pensa assim, eu estou criando uma API, né, uma coleção, uma junção de requisições que é de teste. Então eu vou pôr aqui teste. Show, já criou a coleção aqui de teste. Você consegue favoritar, você consegue compartilhar, mover, adicionar requisição, adicionar pasta, entre outras coisas, tá? Inclusive deletar a sua coleção. Depois que a gente tem uma coleção, uma junção de várias requisições, a gente precisa fazer as nossas requisições, porque senão não faz sentido. Então a gente vem nessa opçãozinha Add Request. Outra forma também para você adicionar uma nova requisição é você vem aqui no nominho da sua coleção, 3 pontinhos e Add Request. A gente tem aqui duas requisições que eu criei. Quando a gente está falando de requisição, a gente coloca nessa parte principal o nome da nossa requisição. Então, por exemplo, eu quero um método que pegue todas as pessoas usuárias. Geralmente a gente dá esses nomes em inglês, tá? Então, pegar, get, pessoas usuárias, né? Users. Como eu quero todas, get all users. Então eu vou escrever assim, ó,
get all users. Segunda coisa importante para a gente completar. Aqui a gente tem os métodos HTTP. Quando a gente está falando de requisições, temos várias coisas que a gente pode fazer. Então a gente consegue pegar todas as informações, a gente consegue criar uma nova informação, a gente consegue atualizar uma informação e a gente consegue deletar aquela informação. Esses são os métodos mais utilizados. Para pegar algo, eu vou querer usar um get. Aqui nesse campo, eu vou colocar qual é a URL, ou seja, um endereço, a grosso modo, tá? Que eu preciso solicitar aquela informação. Imagina que eu construí um back-end e eu estou fazendo na versão de teste, de desenvolvimento. Para isso, eu estou usando o localhost 300. E o finalzinho desse endpoint para ver se está funcionando vai ser o users. Então eu já colei aqui, gente, para facilitar o processo. E aí, como a gente quer pegar usuários, a gente vai colocar users. Como é get, eu não vou colocar nenhuma informação. Eu quero pegar só todos os usuários e quando vocês forem testar, vocês batem no send. Aqui deu erro, por quê? Porque eu não tô nada rodando no meu servidor local, né? Eu não tô rodando aquela aplicação. Então vai dar esse erro mesmo. A gente pode fazer o método post e aí vamos pensar que a gente vai criar um novo usuário, né? Uma nova pessoa usuária. Aqui vocês têm os headers, e aí você consegue passar o authorization, token, essas coisas. Vocês têm o body, coisas importantes, tá? Vocês precisam ver qual é o formato que esse dado vai vir. Geralmente, quando a gente está falando de API, o dado ele vem em um JSON. Então, vocês precisam colocar essa opção do raw e escolher JSON. E aqui você coloca a configuração do JSON da sua aplicação. E aí você vai dar o send também. E a mesma coisa, por exemplo, o put, para atualizar um dado. Geralmente, quando a gente está falando de atualizar algo, a gente precisa ter algum tipo de identificador que vai olhar se realmente é aquele dado que a gente deseja atualizar. Quando a gente está falando, né, de put e delete, geralmente a gente pode passar os parâmetros aqui. E beleza, esse é o básico, vocês vão salvar. Agora eu vou mostrar para vocês coisas legais que o Postman dá para fazer, né? Imagina que a gente tem duas entidades, né? A gente tem a entidade usuário e a gente tem a entidade compras. Então a gente consegue cadastrar uma compra, atualizar uma compra, criar um novo item para compra, consegue cadastrar um novo usuário, deletar um novo usuário e etc. Faz sentido eu deixar tudo isso junto? Não. Eu posso separar em pastinhas essas entidades. Então, o Postman, se você vir aqui, ó, 3 pontinhos, Add Folder, eu consigo criar uma pastinha quando você vem aqui no lapisinho, por exemplo, Users. E eu consigo também criar a outra pastinha de, sei lá, Purchases, de compras, né? Então, adicionar pasta. Imagina então que aqui eu vou criar uma pastinha que vai separar tudo que tem a ver com compra e já que eu já criei a pastinha que tem tudo a ver com usuários, então purchase. E aí você dá um enter, ele já vai salvar. E aí você consegue colocar seus endpoints, né, suas requisições de acordo com o que você deseja. Então, por exemplo, essa de usuário, consigo colocar aqui. Essa outra que é para compras, eu consigo colocar dentro da pastinha de compras. Lembra que eu falei para vocês que o processo ele precisa ser fácil para vocês entenderem o que tem a ver, explicar o passo a passo, como que funciona aquela API e afins? Vocês conseguem fazer isso, de dar essas informações na própria pasta. Então, aqui, esse processo de preparo é muito importante, porque vai permitir com que a gente economize tempo quando for realizar a documentação. Então, quando você clica na pastinha, vem nesse símbolozinho que parece uma folhinha, que é para documentar, você vai colocar uma descrição da sua pasta. Essa pasta é relacionada com todas as requisições de usuários. Aí vocês vêm em Save. E eu vou fazer a mesma coisa para a pasta de compras. Se vocês forem fazendo essa etapa de criação dos endpoints, das pastas separadas por o que é o que, quando for na hora de realizar a documentação, vai ser muito mais fácil, belezinha? Então, essa é a parte básica do como usar o Postman. Agora eu vou mostrar para vocês como
fazer a documentação e usando uma API que a gente já criou, já está prontinha e vai ser muito mais fácil vocês verem a resposta dessa API e explicar para vocês outras coisinhas. Como vocês viram e eu expliquei anteriormente, a gente tem aqui 4 pastinhas que está separando os nossos endpoints. Então a gente tem uma pasta para acessar o app. Nesta pasta a gente tem 2 requisições, uma de login e outra de sign up. Aí a gente tem a pasta de visualização de conteúdos, que é para pegar os posts e pegar os posts comentados. A gente tem a pasta de criação de conteúdo, que é para criar o post e para criar um comentário. E a gente tem a pasta de votos de conteúdos. Então, por exemplo, consegue criar o post, consegue comentar o post, mudar o voto do post, mudar o comentário do post, deletar o post e deletar o comentário. Eu vou abrir para vocês alguns endpoints para a gente conseguir ver na vida real. O sign up, como vocês conseguiram ver, tem o nominho, tem o método e tem o link. Por que não está com localhost? Quando você faz o deploy, você vai conseguir disponibilizar essa API e as pessoas vão conseguir acessar essa API por meio de um link. Para fazer o deploy, a gente tem várias alternativas. Uma alternativa bem legal para vocês pesquisarem também, principalmente para o back-end, é o Render. Ele é gratuito. Então, por isso que esse linkzinho vai ter mais ou menos essa cara, tá? Então, eu vou bater no Send. E aí ele vai falar, ó, mandando a requisição. E aí aparece e-mail já cadastrado. Então vamos lá mudar o e-mail para eu explicar para vocês algumas coisas. Importante, coloque as informações certinhas. Então, se é nome de usuário, eu vou colocar Faira. Aí eu vou pôr aqui um e-mail diferente e uma senha diferente. Beleza? Aí passei no body do formato JSON. Vou mandar um send. Ele vai gerar esse token. Então, ó, coisas importantes. Essa partezinha de baixo é a resposta da nossa requisição. Então, o Postman, ele fala qual é a nossa resposta. Aqui, o status code, ele vai falar qual é o status HTTP. Então, é um 200, 201, é porque deu bom. Quando vamos lá para casa do 400, 404, que vocês já devem ter visto muito por aí, a gente está falando com erros envolvendo pessoas usuárias. Então, geralmente, você usou um link errado, não está passando algum parâmetro, vai estar no 400. Quando a gente está vindo para o 500, que vocês já devem ter visto muito, 505 ou alguma outra coisa, é erros relacionados ao servidor, tá? Então isso daqui, essa parte, é legal para vocês entenderem qual é o tipo de resposta. Então foi 200, deu certo. Aqui é o tempo, o tamanho, e aí você consegue salvar essa resposta como um exemplo. Isso auxilia na documentação, então eu vou salvar como exemplo. E aí você pode mudar o nome, então sign up, e aí você deixa já a resposta. Coisas importantes para falar do Postman e que vai economizar horas de vocês refazendo o trabalho. Cuidado com essa bolinha laranja aqui, ó, tá vendo? Tem várias bolinhas laranjas, é porque não foi salvo. Então, se você quer que alguma alteração seja salva, aperta o símbolozinho do disquete para salvar essa resposta. Aqui tem a API que nós fizemos. O que tem nessa API? 2 entidades, usuário e caractere, que é o personagem, que vai pegar todos os caracteres e criar novos caracteres. Dentro de usuário, a gente tem o endpoint de criar usuário, o de fazer o login de usuário e de pegar todos os usuários. Em Create User, se a gente está consumindo algum dado, a gente precisa, no caso dessa API, criar um usuário para ter acesso àqueles dados e pegar as informações. Então, como vocês podem ver, a gente tem o Create User, eu criei aqui esse endpoint, coloquei o método que é do tipo post, então como a gente quer criar algo, a gente usa o post, passei o link do deploy, coloquei /user/signup. O que precisa passar nesse endpoint quando a gente criou essa API lá no back-end e para conseguir consumir pelo front? A gente precisava passar 2 informações, o nome e o e-mail. Então eu vim aqui em raw, escolher formato JSON, passar nome e e-mail. Vamos bater e aí ele vai me dar uma resposta. Lembra que eu falei para vocês que quando é problema de usuário é na casa do 400? Aqui, ó, a resposta, ele me deu um 400, então ele tá falando um bad request. E aí vem a resposta da API. Então, coisas importantes quando vocês forem construir APIs é
escrever exatamente o que é aquele erro, galera. Não coloca, sei lá, deu erro, deu ruim. Quando vocês forem construir a API, escrevam muito bem, porque o front vai conseguir ver, ó, e-mail já atualizado. Então, eu vou mudar esse e-mail. Mudei o e-mail, vai demorar um pouquinho, fazer a requisição, e aí eu tô recebendo uma mensagem que usuário criado com sucesso, senha enviada para o e-mail. Então, essa API, depois que o usuário ele vai criar, ele vai receber uma senha no e-mail que foi criado e que foi colocado aqui. E eu vou mostrar para vocês como que faz o processo do login agora. Vamos entender um pouco mais do endpoint de login. Login de usuário. É o mesmo link, eu tô batendo lá no render com esse endpoint de user/logins. Vamos ver se o login precisa de mais alguma coisa. Não, ele não vai precisar do headers, ele vai precisar só do body. No body, eu vou ter o e-mail que eu usei para cadastrar o usuário e vou ter também a senha que eu recebi naquele e-mail específico. E aí eu vou dar um send. Ele vai receber essa mensagem que foi logado com sucesso e vai ter esse token. Esse token, essa informação, vai permitir a gente trabalhar com a autorização e autenticação da nossa aplicação. Vamos aqui em getUser. Tem o nome, getUser, tem o método get, tem a API aqui, o link que a gente está batendo, e aí ele está pedindo esse authorization. Vamos dar uma olhadinha, né? A gente tem a aba de parâmetro, de authorization, de header, que a gente usa os authorizations, usa também os tokens, entre outras coisas. A gente tem o body e a gente tem a pre-request script, testes e settings. Duas abas que vocês vão usar bastante, como vocês já viram, que é o body e o headers. No caso dessa API, lembra aquele token que a gente usou, né, e que recebeu ao fazer o login? A gente vai precisar dele para autorizar e ter todos os acessos da nossa aplicação. Então, o que eu fiz? Peguei essa resposta do Postman aqui embaixo, vim para esse endpoint e colei aqui, nessa parte do valor, tá? Quando a gente está falando do header, sempre vai ter esse formato de chave e valor, onde chave você coloca certinho esse nome condizente como a API foi criada e o valor é o que a API está pedindo. Vocês dão send. Aí eu tenho um ID e o meu nome. Então ele vai dar o status code 200 que deu bom e vai me retornar a resposta, esses outros termos. E aí a gente consegue pegar todos os caracteres aqui, consegue também criar um novo personagem com aquele mesmo token, e aí ele vai adicionar esse personagem na nossa API. Para finalizar essa parte, antes da gente realizar a documentação, eu vou salvar alguns tipos de respostas da requisição, tá? Então eu venho aqui, vou salvar como exemplo para o create user, vou salvar uma respostinha também para o get users, para vocês conseguirem ver como fica essa resposta na documentação, tá? E aí o que acontece? A gente tem o endpoint aqui com o método, o nome, e o exemplo é esse quadradinho com branco e uns negocinhos dentro. Isso vai facilitar muito a documentação na hora que vocês forem fazer. Para a gente publicar, vocês precisam escolher qual é a coleção que vai ser publicada. Clica nela, vamos lá no símbolozinho de documentation, que parece uma folhinha, que é do lado direito da tela. Clicou. Vem aqui no lapisinho e escreve a informação que você quer. Então, essa é uma documentação para a API do LabRIC, onde é criado novos seres para o planeta RIC. E vocês falam o porquê daquela API. Coloca o save. Depois, o que vocês vão fazer? Colocou um nome, vocês vão vir novamente nos 3 pontinhos, clica nele e vai clicar no View Documentation ou Ver a documentação. Quando vocês apertarem esse Ver documentação, a gente tem algumas informações bem legais. Temos o título da documentação, mas se eu quiser mudar, clico com o botão direito e venho em Editar. E aí você consegue mudar o nome. Vamos voltar na aba da documentação. Vocês viram? Atualizou. Lembra que a gente colocou a frase aqui da documentação explicando o que é? Já está aparecendo aqui. Aí a gente criou a pastinha de usuário e colocou a descrição daquela pasta. A descrição da pastinha, né, que tem a ver com as entidades usuários, é essa partezinha aqui. Mas Fai, eu quero mudar. Vocês conseguem vindo aqui no lapisinho e aí vocês conseguem editar essa informação. Lembra que a gente tem exatamente 5 endpoints? Então, o endpoint que você está fazendo, esse endpoint aqui de create user, é o mesmo que está na documentação. Aqui tem o link, aqui você tem
o body, então o formato de dados que você vai precisar passar no body. A gente tem o exemplo da nossa requisição, é aquele exemplo que quando eu bati no botãozinho de enviar ou send, eu salvei como um exemplo. Então é este exemplozinho aqui. E a gente tem também a resposta obtida. Se em caso positivo de um 200, ele vai dar essa mensagem. E isso é a mesma coisa para os outros endpoints. Então você vai ter qual é o método, qual é o nome do método, qual é o endereço, a descrição, o que vai receber de body, se tiver body, se for get não vai ter body, quais vão ser as respostas. Para ter a resposta, você precisa salvar como exemplo de resposta. Você viu a sua documentação, leu ela inteira, tá tudo certinho? O que você vai fazer? Vocês vão vir para o lado superior direito do Postman, nesse botão do mundo e aparecer Publish. Quando você clica no botãozinho do mundo, ele vai aparecer essa telinha aqui. Então ele vai dar uma visão geral e vai falar as opções que você precisa escolher. Então, por exemplo, você vai escolher a opção Current, que é a atual da documentação. Nessa opção, vai escolher o No Environment. Você consegue, por exemplo, se você tem um domínio para aquela documentação, você quer um link específico, você consegue colocar um domínio customizado, você consegue escolher a aparência. Então tem em uma coluna só ou duas colunas. Eu gosto mais de duas colunas, porque quando a pessoa bate o olho na documentação, consegue ver as respostas. Consegue escolher também o logo e consegue ver o tema, né? Você consegue escolher se é tema claro ou escuro. Eu gosto muito de Dark Mode. E colocar os títulos pensando nos buscadores, né? Aqui você consegue falar uma descrição. Por fim, você vem, aperta esse botãozinho de Publish, que é para publicar, né? Ele vai dar para vocês essa página, mais ou menos com essa carinha. Vocês vão vir nesses dois quadradinhos depois do link, copia o link, cola o link no navegador e voilá! Está lista. Está pronta a nossa documentação. Então a pessoa vai conseguir acessar e tudo mais. Agora vamos voltar um pouco, né? Imagina que eu tenho só esse link e eu quero testar essa API. Então você pode vir nesse Run in Postman, vai abrir para você as duas opções. Você consegue rodar na web ou no seu Postman. Eu vou testar no meu Postman do Windows. Aí ele vai abrir essa caixinha, você vai selecionar a opção Abrir no Postman e vocês vão escolher para qual workspace ou área de trabalho vocês vão querer importar essa coleção. Então, para vocês não ficarem confusos, vou colocar no Testes-Fire. Vou importar. E olha só que lindo! Que coisa mais linda! Vem a nossa documentação aqui, toda pronta, e você vai conseguir testar. Então, além de documentar, mostrei para vocês o processo de teste. Então, o que a gente viu, instalou o Postman, viu comandos básicos do Postman, como criar uma coleção, como adicionar uma requisição. Expliquei um pouquinho por cima sobre os métodos HTTP, essa base do Postman. Depois, mostrei para vocês como fazer uma documentação da API de vocês e publicar essa documentação. Paramos aí? Não. O que a gente fez? A gente pegou e mostrei também como testar essas documentações, essas APIs de terceiros pela documentação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado um pouquinho mais dessa ferramenta que é o Postman, que eu adoro, entendido um pouco mais de API, né? A gente já veio com uma sequência de vídeos sobre API, vocês já entenderam que é só pegar o celular, a gente tá usando na nossa vida API, e é isso. Tchau, tchau!